Olá! Para quem já está na área de telecomunicações ou está pensando em entrar, sempre fica aquela dúvida, né? O que é que realmente diferencia a formação de um técnico? Bom, hoje a gente vai fazer justamente isso, uma análise comparativa de diferentes grades curriculares para entender o que de verdade prepara um profissional para o mercado. Vamos começar! E essa nossa análise aqui é baseada no trabalho do Silvano, um especialista com uma bagagem, olha, impressionante. Ele é técnico atuante, está se graduando em tecnologia de sistemas de telecomunicações e ainda tem especializações em IoT e engenharia de redes. Essa mistura de experiência prática com a acadêmica dá pra gente uma visão super completa do assunto. E antes de a gente mergulhar de cabeça, um aviso importante. Todo esse material tem um objetivo puramente didático acadêmico. A ideia aqui é comparar e aprender com as diferentes abordagens, sempre dentro da lei, claro. O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, os fundamentos da formação. Depois, o coração da área, o núcleo de telecom. Em seguida, a gente olha para as estruturas e saídas para o mercado. E, por fim, a gente amarra tudo numa síntese do perfil profissional. Então, vamos lá. Seção 1. Os fundamentos da formação. É aqui que a gente vai ver como cada curso constrói o seu alicerce de conhecimento. Começando pelo básico do básico, eletricidade e eletrônica. Olha, e logo de cara, as diferenças já aparecem. A fonte 1, por exemplo, foca numa base teórica bem densa, com muita carga horária em eletrônica. Já a fonte 2 vai por outro caminho, prioriza a prática desde o comecinho com laboratórios. E a fonte 3? Ela adota uma divisão mais acadêmica. O mais curioso é que a base, a física, é a mesma, mas a forma de ensinar muda completamente o início da jornada. E essa diferença de filosofia continua no primeiro ciclo. A fonte 1 mergulha de cabeça no hardware. Por outro lado, as fontes 2 e 3 preferem construir uma base de ferramentas primeiro, com matérias como inglês técnico, matemática aplicada, só depois que vão para o equipamento. São, no fundo, duas maneiras bem distintas de começar a formação. Ok, com a base estabelecida, vamos avançar para o que realmente interessa, para o coração da área. Seção 2, o núcleo das telecomunicações. Agora sim a gente entra nos temas que definem o profissional. É aqui que as especialidades de cada curso ficam bem claras. A fonte 1, por exemplo, tem uma matéria inteirinha só para cabeamento estruturado, que é vital. Fibra ótica e antenas também ganham bastante destaque nas fontes 1 e 3. E até na parte de rádio a gente vê diferenças. A fonte 1 separa o tema, enquanto a 3 agrupa. São esses detalhes que começam a moldar o futuro técnico. Agora, um ponto-chave: a convergência para IP, o cérebro das redes modernas. Os próprios nomes que usam já dizem muito, né? A fonte 1 usa o termo clássico telemática. A fonte 3, o mais acadêmico, teleprocessamento. Mas a sacada aqui é da fonte 2, que usa termos do dia a dia do mercado, como redes de computadores, mostrando que está muito mais alinhada com a realidade dos provedores de internet hoje. E por falar em mercado, a diferença quando o assunto é tecnologia móvel é gritante. Dá uma olhada. A fonte 2 dedica o dobro do tempo ao tema em comparação com a fonte 1. São 80 horas focadas em 4G e 5G. Isso não é só um número, gente. É um reflexo direto do que o mercado está pedindo e, com certeza, é um baita diferencial competitivo para o profissional que sai de lá. Certo, vamos agora para a terceira parte. Como é que tudo isso se traduz na prática? Vamos falar de estruturas e saídas profissionais, ou seja, da sala de aula direto para o mercado. Os modelos de certificação também mudam bastante. A fonte 1, por exemplo, propõe uma formação única, integral. Já as fontes 2 e 3 são mais flexíveis, oferecendo saídas no meio do caminho. Na fonte 2, dá para sair com uma qualificação de instalador de redes. E na 3, tem um modelo escalonado, com títulos de auxiliar e assistente. Essa flexibilidade pode ser uma mão na roda para quem precisa entrar logo no mercado. Mas a formação não é só técnica. Olha só como cada curso lida com segurança, legislação e projetos. A fonte 1 se destaca com 80 horas em saúde, meio ambiente e segurança. Agora, o grande diferencial mesmo vem da fonte 2, que coloca na grade empreendedorismo e projetos. E se prepara o técnico não só para executar, mas também para liderar, para inovar. Vamos dar uma olhada nos números. A carga horária total é até parecida, mas o detalhe faz toda a diferença. Repara na exigência de estágio. A fonte 3 pede um período bem maior, 220 horas de estágio supervisionado. Isso mostra uma aposta muito forte na vivência prática como parte essencial da formação. A fonte 2 também valoriza isso, com 120 horas de estágio.
Ufa! Depois dessa análise toda, chegamos na nossa síntese. É hora de juntar todas as peças e desenhar o perfil do profissional que sai de cada um desses cursos. Então, no fim das contas, o que a gente conclui? Um técnico em telecomunicações completo, preparado para o hoje, precisa dominar 4 pilares. Primeiro, infraestrutura, ou seja, fibra ótica par metálico. Segundo, sistemas de transmissão, que envolve rádio, antenas. Terceiro, que hoje é fundamental, conectividade IP, saber configurar roteador, switch. E por último, gestão e normas, que é saber fazer projetos e seguir as regras da Anatel e de segurança. Esses são os pilares do sucesso. E aí, essa análise foi útil? Se foi, considere apoiar o nosso trabalho. Se inscrever, curtir, comentar, tudo isso faz uma diferença enorme. E se você conhece alguém que também pode se interessar por esse conteúdo, compartilha. É esse apoio que permite a gente continuar trazendo análises como esta. E para fechar, vou deixar uma reflexão no ar. A gente viu como as grades curriculares são hoje. Mas com a expansão gigantesca do 5G e da internet das coisas transformando o nosso mundo, a pergunta que fica é: como será que essas estruturas de ensino vão ter que evoluir nos próximos anos para formar os profissionais do futuro? Fica aí o pensamento. Valeu e até a próxima!